Olá, olá pessoal, aqui é o Omar. Estamos aqui no videocast da Uraljet e temos o privilégio e a honra de ter a doutora Ana Paula Tanco, nossa parceira querida do coração. E eu gostaria de que você contasse um pouquinho de como você começou na odontologia primeiro. Bom, primeiro, obrigada, né, Omar, pelo convite aí da Uraljet, né? Queria agradecer sempre o apoio dessa marca, né? Sempre à disposição de vocês e me convidar aqui para participar do CIOSA. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou dentista há 33 anos, né? Eu comecei na graduação, já com uma tarefa, né, de fazer um trabalho de acompanhamento de um paciente no Hospital Darcy Vargas, que era um paciente com síndrome genética, que tinha a parte intelectual perfeita, mas ele tinha uma série de deformidades faciais. Essa é a parte da estudo da face, né? Isso. Mas tua mãe é dentista? Não, ninguém da minha família é dentista. Ninguém da tua família é dentista? Por que você começou a... Eu sempre tive o sonho de ser dentista por causa do meu dentista. Então, a minha mãe tinha fraturado... Você se apaixonou pelo dentista? Não. A minha mãe tinha fraturado um incisivo central fazendo um vestidinho para mim. E aí ela saiu correndo, foi até o dentista e quando ela voltou, o dente dela estava perfeito. Aí, nesse dia, eu tinha 5 anos de idade. Olha. Nesse dia, eu decidi que eu ia ser dentista. Né? Então, eu acabei fazendo... Você é de São Paulo, né? Sou. Santana? Sempre foi de Santana? Sim, nasci na Zona Norte. E você estudou onde? Eu acabei fazendo a minha faculdade na Unip, aqui da Bacelar. E na graduação eu já tive essa incumbência de fazer esse trabalho, esse acompanhamento desse paciente, que tinha essa síndrome genética. E acabei publicando esse trabalho. E ele fez uma série de intervenções na face dele que foi melhorando as condições estéticas da face dele. E isso serviu de estímulo para eu seguir esse estudo da face. Estudo da face. Então, desde a minha graduação... Assim, quando você fala estudo da face, você está falando da parte externa. Não só a parte externa. Eu faço todo o tratamento, desde a parte funcional até a parte estética, né? Então, o paciente que ele tem uma normofunção do sistema estomatognático, geralmente ele apresenta uma boa estética. Então, as duas vêm juntas. Uma pessoa que tenha uma alteração facial, geralmente ela teve um desvio, né, de normalidade durante o seu crescimento e desenvolvimento facial. Então, ela, como consequência, ela vai ter uma parte estética desequilibrada. Então, a função faz a forma, né? E a forma, ela é determinada por uma boa função. Então, as duas andam juntas, não tem como dissociar. Então, é o equilíbrio entre a função e a forma e a função. Exatamente. E não deve ser fácil, né? Então, é assim, um assunto fascinante. Muitas técnicas, né? Muitas técnicas, só que hoje ele vem sendo tratado de uma forma errada, né? Então, hoje tem um enfoque mais estético, sem se preocupar muito com a normalização da função do paciente, que é a parte mais importante. Então, quando o paciente tem uma função, por exemplo, mastigatória deficiente, ela vai ter alterações de maxila e mandíbula que causam esse prejuízo estético e muitas vezes causam prejuízo na pele também do paciente. Então, a parte muscular, a parte tegumentar, a própria superfície da pele fica alterada, porque não tem a mesma oxigenação, não tem a mesma motricidade, tudo isso vai refletindo na saúde corporal do paciente também. Tá, então você fez esse estudo devido a uma demanda, né? Era uma tarefa que eu tinha. Né? E daí como é que foi essa trajetória? Quais foram os passos? Então, assim, o que aconteceu comigo? Após eu fazer esse trabalho, que foi publicado numa revista científica, eu tive esse gatilho para passar a me focar nessa parte funcional da face. Então, eu entrei, né, para trabalhar como estagiária no Hospital da Liberdade, ali, que era um hospital que tinha um serviço de SUS, né? No serviço do Dr. Plínio Targas, Hospital Bandeirante, que é ali na Liberdade de São Paulo, e eu passei a trabalhar todo o meu tempo livre nesse hospital.
Então, desde o meu primeiro ano de graduação... Voluntária ou... Voluntário. Voluntário, né? Então você todo o trabalhava tempo depois... que eu tinha livre, sábado, domingo, depois da aula, eu ia para esse hospital e ficava lá todo o meu tempo. E nisso eu fui ganhando expertise, eu fui aprendendo a lidar com pacientes traumatizados. Quanto tempo? Eu fiquei lá até o meu 4º ano de graduação. Depois do 4º ano de graduação... Então você já estava se especializando. Já. Olha só, para os estudantes, né, que estudam odontologia, né? Você pode já fazer um trabalho paralelo, voluntário, né? Para já começar a se especializar no que você gosta, né? Sim. Você já se adiantou anos, né? E antes de eu me formar, um dos profissionais de uma das equipes que trabalhava nesse hospital, ele tinha um trabalho da cirurgia bucomaxilofacial do Interhospital Paris e no Hospital São Camilo da Pompeia, que era o Dr. Milton Bertacchini. Uma das pessoas da equipe dele faleceu. Eu acabei fazendo a prova e entrei já. E o meu primeiro emprego foi na equipe de cirurgia bucomaxilofacial. Então, fazendo um trabalho voluntário, sim, garantiu um trabalho mesmo antes de terminar a escola. Sim, né? sim. Já estavam de olho em você, né? Olha só. Porque eu fui criando toda a minha expertise, né? Enquanto eu estava trabalhando de voluntária. E eu sei que eu prestei, junto com outros candidatos, uma prova. E eu acabei me formando já empregada. Você se empregou, né? Na equipe do Dr. Milton Bertacchini. Doutora Ana, nós tivemos a oportunidade aí, algumas entrevistas, né? E eu notei que você fala muito bem inglês. Onde é que você aprendeu? Olha, eu aprendi inglês, claro, eu tive uma noção básica na escola, né? Mas eu aprendi viajando mesmo. Viajando mesmo? Viajando, assistindo filmes. Então, morou muito tempo fora, não? Não, eu nunca morei fora do país, mas eu dou várias palestras no exterior, né? Eu já dei palestra em Dubai, já dei palestra na Polônia. Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Esse ano que passou, eu tive o privilégio de dar palestra em Portugal. Mas daí foi em português, em Portugal? Não, foi em inglês também, que é um congresso internacional, certo. Então as palestras são em inglês. E tive a oportunidade de falar no maior congresso de laser do mundo, que é o PBM, que foi em Londres. Em Londres. Esse ano eu fiz 2 palestras lá, um sobre a parte da interação da harmonização orofacial e a laser terapia, e outro sobre o tratamento crônico de feridas em pata de cachorro, que é a maior causa de afastamento de cães que trabalham na Inglaterra, é ferida em pata dianteira de cachorro. Então eu tive esse privilégio de mostrar uma alternativa de tratamento conjunto com o laser, sendo que a maioria dos cachorros que têm problemas de pata dianteira são tratados por meio de cirurgia. E eu mostrei uma alternativa diferente, que é fazer um tratamento conjunto, cirurgia e laser terapia. Nós temos aqui, então, algumas especialidades, né? A gente estava conversando ortodontia, dentística, harmonia facial e laser também, né? Sim. Só para uma curiosidade, o laser ele tem avançado muito, né? Na área odontológica. Quais são as aplicações? Inflamação? Explica um pouquinho para a gente Sim, na harmonização orofacial, que é o meu foco de atuação, a gente usa em 3 vertentes, né? A fotobiomodulação, porque existem 2 tipos de laser. O laser de alta potência, que não é o meu campo de atuação. O meu campo de atuação é o laser de baixa potência, que a gente chama de fotobiomodulação. É como se você fornecesse uma energia para que as células do corpo se defendam sozinhas. Então, há um incremento na produção de ATP por essas células, porque a ação do... Como ATP? ATP como eu vou dizer, é o combustível do nosso corpo, é a parte energética, né? Como então você incentiva o ATP ou a liberação de ATP? Eu faço uma aceleração da fabricação de ATP por meio da fotobiomodulação. E o resultado é imediato? Não, quando eu aplico o laser, eu tenho assim, uns efeitos primários durante essa aplicação e depois uns efeitos tardios. Mesmo quando eu cesso a aplicação da luz, o laser continua agindo nessa parte do DNA celular. E você aplica ele aonde? No rosto? Então a gente aplica geralmente na área que está com um problema. Na harmonização, por exemplo, você pode ter a ocorrência de uma infecção, né? Uma necrose, que é muito comum em procedimentos de preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo.
ou uma superdosagem de toxina botulínica, né? Então, a gente aplica um laser local naquela área que está com um determinado problema, né? Existe uma técnica da fotobiomodulação, que é a terapia fotodinâmica antimicrobial, que ela tem 99% de efetividade na morte de fungos, vírus, bactérias e protozoários. Então, é excelente. Ela é mais eficiente que a própria administração de antibióticos. Ou até mesmo em superfícies externas de pomadas. Sim, sim. Então, você tem que ter 3 componentes para que ela surja essa efetividade de 99%. Primeiro é oxigênio, né? Tem que ter um oxigênio naquele local que está com a infecção. Tem que ter um fotossensibilizador e a ação da luz, né? Que a gente usa o laser para fazer a fototerapia. E esse fotossensibilizador, o que é? Então, se você aplica uma luz vermelha, por exemplo, um laser vermelho, esse fotossensibilizador é azul. Então, pode ser um azul de metileno, né? Um azul de toluidina. Agora, se a luz é azul, como, por exemplo, a luz do fotopolimerizador, você tem que usar um fotossensibilizador vermelho, por exemplo, a curcumina, que é muito usada aqui no Brasil também. E quando você começou com laser? Quando eu tive um problema de intercorrência muito séria, né, num caso de bichectomia que eu fiz, e mesmo administrando altas doses de antibiótico por vários dias, eu não conseguia... No paciente? No paciente. Eu não conseguia debelar aquela infecção. E aí eu passei a estudar, né, com o professor Aldo Brunheira, aqui do Brasil, que é um expoente mundial do laser, e aprendi a fazer a terapia fotodinâmica com ele, e eu acabei saindo desse quadro de infecção que estava assim, deixando... Preocupada? Muito preocupada. Qual é o nome dele? Aldo? Terapia fotodinâmica antimicrobiana. Mas o professor, qual é o nome dele? Aldo Brunheira. Brunieri? Brunheira. Brunheira. Ele é de São Carlos, não é não? Ele tem uma atuação na Universidade de São Carlos, né? Porque ele trabalha com o professor que é chefe de lá, né? E o professor Vanderlei Banhato, né? Então, o professor Aldo Brunheira é parceiro do professor Vanderlei Banhato. Tanto é que ele que me convidou para dar aula em Dubai, aula na Polônia, e esse ano de 2024, a World Federation for Laser Dentistry Congress foi aqui em São Paulo. Eu também tive a oportunidade de palestrar lá. E eu lembro de ter visto um vídeo de você tratando o seu cachorro, né, com uma ferida na pata, né? Isso, esse caso do tratamento de pata dianteira de cachorro, eu fiz num cachorro que veio para as minhas mãos, que era um cachorro do meu sogro, que ele ia amputar a pata. Ele teve um problema de infecção crônica, fez 3 procedimentos cirúrgicos, inclusive ele fez a amputação do dedo menor, né, da pata dianteira dele, e não conseguiu a cura, e eu acabei fazendo esse tratamento na pata do cachorro, que acabou sendo meu cachorro, virou meu cachorro. Isso ele me deu de mamãe assim, agora. Uma projeção internacional no Congresso de Fotobiomodulação, que é o PBM, que aconteceu em Londres no ano passado, né? Então, as minhas palestras, segundo a crítica do Congresso, foram as melhores apresentações, considerada uma das 13 proeminências daquele congresso. Então, eu tive a honra de estar entre as 13 mais expressivas ideias e inovações. Eu estava lá, meu nome ficou registrado na crítica. E quando a gente fala de laser, né, a gente fala assim, é só aplicar um laser e pronto. Não é bem assim, né? É um processo, é um tratamento, né? Sim. É um tratamento que demora, né? O problema do laser é que ele não tem como você padronizar os pacientes e os resultados, porque ele é altamente dependente da coloração dos tecidos. E isso é uma coisa muito individual. Então, a cor da minha pele não é igual à cor da sua, que não é exatamente a cor dela. Então, os resultados e os pacientes, os protocolos, você não consegue padronizar. Mas é uma ciência que vem sendo estudada e ela tem, assim, suma relevância, porque os resultados são altamente eficientes.
né? E a gente pode usar na harmonização orofacial em 3 vertentes, como eu estava falando. Tratamento de intercorrências, que é uma coisa que assusta muito o profissional da odontologia hoje e faz com que muitos alunos que fizeram curso de harmonização orofacial acabem abandonando a especialidade, porque não sabem como tratar as intercorrências. Uma segunda frente é a laser terapia sistêmica, né? Que no Brasil a gente usa a terapia ILIB modificada, que é transdérmica, é uma inovação, porque antes ela era intravascular, e agora a gente tem os mesmos resultados numa aplicação transdérmica da laser terapia sistêmica. É por fora mesmo, né? Sim, inclusive ela é um doping para esportistas, que ela optimiza resultados esportivos sem ser detectado ao exame antidoping, né? Então é uma terapia muito eficiente que a gente consegue comprovar pela microscopia até óptica, né? Então, se você examinar o sangue de uma pessoa em jejum, vai ver que as células sanguíneas estão dispersas, né, no sangue. Você fazendo uma dieta hiperglicêmica, você vai ter a união das células sanguíneas, principalmente as hemácias. Elas perdem o potencial zeta de manter uma afastada da outra, elas acabam aglutinando. Então, essa pseudoaglutinação eritrocitária dificulta a oxigenação tecidual. Isso é uma coisa que para o esportista é primordial, ele ter as hemácias dispersas no sangue para poder oxigenar, principalmente nos esportes mais aeróbicos, como natação, atletismo, né? E, além disso, as suas células brancas, né, as imunológicas, elas ficam livres para fazer a fagocitose de invasores. Então, todo o sistema imunológico da pessoa começa a trabalhar melhor. Também é facilitado pela ação do laser. E uma terceira utilização seria no preparo de pele do paciente para receber os procedimentos de harmonização orofacial. Quando o paciente tem uma pele em desequilíbrio de hidratação e nutrição, por exemplo, oxigenação, os resultados dos procedimentos de harmonização orofacial vão ser pobres. Principalmente o ácido hialurônico, que é altamente dependente da hidratação tecidual. Então, quando você faz esse preparo de pele por meio da biofotônica, com lasers e LEDs combinados, você tem uns resultados muito melhores dos procedimentos. O tecido tivesse sido reanimado, né? Exatamente. Se você faz um procedimento de harmonização, como, por exemplo, fios faciais, ou preenchimento com ácido hialurônico numa pele desidratada, é como se você estivesse chutando bêbado que já está caído lá no chão. Então, você precisa levar essa pele para uma normalidade para sim depois, então, você ter resultados mais satisfatórios aí pela harmonização. Curiosidade minha, né? Eu não sou dentista, né? Minha área é mais a parte de tecnologia. E assim, ele renova a pele? O tratamento a laser? Não é que ele renova. Primeiro, ele vai fornecer energia para aquela pele. E o uso de luzes LEDs, né? Ele leva hidratação. Por exemplo, se você usar um LED azul na pele de um paciente, claro que esse equipamento tem que ter uma regulagem de fototipo para não causar aí um problema de manchamento na pele, né? Porque o LED, ele promove calor, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o melasma, se você esquenta a pele, a chance de você ter um melasma é muito alta. Então, o equipamento tem que ter uma regulagem de fototipo. Para você usar um LED azul, por exemplo, você vai levar água para essa pele. Tem que ter muita técnica, né? Não pode ser qualquer um, né? O LED âmbar, por exemplo, favorece aí a formação de colágeno, porque ele estimula diretamente a ação ribossômica das células na pele, né? E o próprio laser infravermelho ou vermelho, ele ajuda aí no processo de reparação da pele. Então, se a pele está inflamada, você aplicar um laser infravermelho, um laser vermelho, você vai ter essa redução da inflamação. Então, você vai biomodular o processo inflamatório da pele. Então, é altamente interessante. Tá, então, qual que é o seu cliente, o perfil do seu cliente? O que você procura num cliente? Ele está procurando o quê? Ortodontia, dentística,
Eu falo assim, que o paciente, quando ele vai me procurar, é claro que eu sempre tenho como primeira meta a parte funcional dele. Não adianta eu recuperar a parte mecânica, estética. né? Vamos ver se ele está com um problema de respiração, tem, por exemplo, uma síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. O paciente dorme mal, é claro que ele vai ter um prejuízo estético. Como né? é que você trata isso? Então, primeiro ver essa função do paciente. Mastigatória, né? Respiratória, então geralmente um paciente deficiente mandibular, ele tem uma diminuição do espaço aéreo faríngeo, né? E ele vai respirar pior do que se uma pessoa normal, né? Tivesse uma relação maxilomandibular normal. A parte de saúde dos dentes propriamente dita, então eu sou especialista em dentística também, como eu te falei. Então essa parte de cárie, né? Toda essa parte de saúde é em primeiro lugar. Depois vem a parte de oclusão, você colocar o paciente numa norma oclusão é primordial, e depois o posicionamento esqueletal. Então, relação entre maxila e mandíbula, né? Tudo isso vai ter uma proporcionalidade na face, que uma simples análise facial você consegue encontrar onde estão os problemas nessa face. E depois que você trata a função mastigatória, respiratória do paciente, você vai ver que áreas daquela face precisam ser reestruturadas ou remodeladas. Aí sim você entra com os procedimentos de harmonização orofacial para fechar toda fechar o pacote. Esse círculo vicioso que acaba entrando em voga no paciente, né? Então é primordial você ter essa visão abrangente. Não adianta você ter uma visão setorizada, né? Então, assim, a medicina alopática, a própria odontologia, hoje em dia tem a tendência de você tratar só naquela sua área de especialidade. Então, você perde a visão do paciente como um todo. E isso é uma coisa que eu tento resgatar nos meus alunos, né? Essa visão diagnóstica da face é muito importante. Não só você fazer um monte de preenchimento na face inteira do paciente. Você precisa realmente ter a parte mais importante do seu conhecimento, que é o diagnóstico propriamente dito. Bom, se eu quero ser um paciente seu, como é que eu entro em contato com você? Hoje eu tenho o meu consultório, que é aqui próximo ao Expo Center Norte, em frente à PCD Central, fica na Rua Voluntários da Pátria, número 560. Então, assim, você entra em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram, que é @DRA Ana Paula TV, tudo junto. DRA ponto não, DRA Ana Paula TV. TV. Ou pelo meu telefone, que é o 11 95304 5236. Você manda lá um WhatsApp para mim, eu vou te agendar. E outra coisa que é muito forte hoje na minha atividade profissional são as mentorias que eu dou no meu consultório. Então, eu dou muita mentoria sobre preparo ortodôntico descompensatório para cirurgia ortognática. Então, muitos ortodontistas especialistas são meus alunos, porque essa parte eles acabam não tendo da maneira como se deve no curso de especialização. Então, eu dou mentorias para eles, dou assessoria de casos clínicos. Às vezes ele tem alguma dúvida, então ele marca uma hora para mim. Eu vou dar toda a orientação de como ele vai seguir esse plano de tratamento para esse paciente que vai ser submetido à cirurgia ortognática. Não é uma coisa fácil. E também dou mentoria em toda a área de harmonização orofacial. Então, eu dou aula de toxina botulínica, de fios faciais, de preenchimentos faciais, toda essa parte de harmonização, de preparo de pele, biofotônica, laser, tudo lá no meu consultório. Pessoal, eu conheço a doutora Ana faz muito tempo. E ela tem uma carga técnica, assim, especialista. Ela fala com propriedade, com naturalidade, porque faz parte dela, né? Ela conhece muito bem, muito bem. Fiquei muito impressionado com a técnica dela, com o conhecimento, né? E a naturalidade, como ela fala de coisas assim. Ela tem uma habilidade de comunicar tão grande e de falar, né? E fala inglês perfeitamente. Eu vivi 22 anos nos Estados Unidos e ela fala melhor que eu.
Agradeço as suas palavras, não falo tão bem assim como ele fala, né? Mas, assim, eu tive a sorte de ter Deus conduzindo minha carreira, porque a odontologia, ela mudou minha vida, né? Eu era uma paciente que tinha todas essas, né, esses problemas funcionais, todas essas alterações de face, e eu sempre nas minhas palestras eu finalizo mostrando o meu próprio caso clínico. Então, como que a odontologia você é corajosa. É capaz de mudar a vida das pessoas, né? Então, inclusive a tua própria vida, né? Exatamente. Então, assim, eu fui ser dentista também com um propósito de tentar me colocar em normalidade, e graças a Deus eu consegui atingir esse meu objetivo. Tive mestres excelentes na minha vida toda. Dr. Milton Bertacchini foi um, Dr. Celso de Campos foi outro, né? O professor Melquiades Alves de Oliveira Júnior, que é quem eu sempre agradeço por ele ter me orientado na minha carreira e me estimulado a fazer minha cirurgia ortognática, né? E também a minha parte do mestrado, né? Que muitas pessoas me ajudaram para eu poder terminar meu mestrado, fazer minha tese, onde eu medi o conhecimento do dentista, do cirurgião dentista, sobre essa parte morfofuncional da face, onde eu esperava ter um conhecimento ótimo, né, para a parte do cirurgião dentista. Infelizmente, eu obtive um resultado aí do meu mestrado como um conhecimento apenas satisfatório do cirurgião dentista no que tange esse tratamento facial. E hoje a gente vê que um congresso desse tamanho aí, uma grande parte dele está tomado pelas indústrias, né, da especialidade de harmonização orofacial. E, infelizmente, o cirurgião dentista tem um conhecimento apenas satisfatório de toda essa parte. Então, essa minha tese de mestrado, esse resultado me mostrou que as pessoas precisam realmente se aprimorar no assunto se quiserem ter aí um sucesso profissional nessa área. É isso aí, então, olha só, doutora DRA Ana Paula TV, que é Tanco Vasconcelos, né? Que é o sobrenome dela. E entre em contato com ela. Se morasse aqui em São Paulo, eu certamente ia dar uma passadinha lá para visitar, para dar uma melhorada em alguma coisa. Claro que sim, né? Mas é um privilégio e uma honra tê-la aqui com a gente. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, Omar. Queria, então, terminar minha fala dizendo que esse congresso de odontologia, é claro, é importante para a sociedade, né? E querendo destacar que 40% da beleza de uma face está relacionada ao sorriso. Então, não adianta nada você ter uma pele bonita, bem tratada, sem rugas, se o seu sorriso estiver desequilibrado, né? Então, assim, a beleza do sorriso traz a beleza da face, e isso reflete na autoestima da pessoa e também na qualidade de vida dessa pessoa. Uma função mastigatória, uma função respiratória traz saúde para o seu corpo, né? E determina aí a sua longevidade, né, Omar? Então, muito obrigada pela oportunidade, por dar esse espaço para eu falar. Gente, pode me procurar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, meu Instagram está sempre aberto. Eu posso demorar um pouquinho para responder, porque é muita gente que entra em contato, mas pode me escrever que eu estou ali à disposição de todo mundo. É isso aí, ó. Então, muito obrigada. Compartilha, curte, e se tiver interesse, o contato está aí embaixo. Obrigado.